Ninguém está livre desse mal aqui. Os nossos prazeres pecaminosos, os nossos desejos egoístas, eles geram discórdias entre nós. E se nós não formos maduros e sábios ao longo da nossa caminhada, problemas graves poderão surgir a ponto de desfazer as nossas amizades, a ponto de romper os nossos relacionamentos. Então, se não estivermos abertos ao diálogo, ao perdão, os nossos relacionamentos, eles terão prazos de validade. Eu confesso que eu tenho muito receio. Isso, ter receio não significa ter preconceito. Ter receio é ser prudente, ter cautela. Claro que às vezes vem mesclado com uma desconfiança também. Mas eu tenho receio de quando alguém chega para a igreja e aí eu pergunto: de onde você é? Olha, pastor, atualmente eu estava na igreja tal. Por que atualmente? Aí você vê o histórico da pessoa. A pessoa vem tombando. Já passou por 7, 8, 9 igrejas. Então, eu já sei que por que nunca se firmou numa igreja? Será que as 7, 8 igrejas, todas elas estavam erradas? Então a gente precisa estar atento para essa questão de relacionamentos. Precisamos pedir a Deus para ter coragem de colocar em prática aquilo que a gente canta aqui, de vez em quando. A gente canta aqui assim, ó: meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, porque tem que ser com a força do Senhor, porque sozinho a gente não vai, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Tem que ter coragem para fazer isso, porque se nós não fizermos isso, é o fim da relação. Vai cada um para sua casa, vai cada um para outra igreja, e a gente vai tombando de igreja em igreja. Então ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Gente, todos nós temos prazeres, desejos, que muitas vezes conflitam com os desejos e prazeres do outro. E um deseja uma coisa, outro deseja outra, um gosta da cor verde, outro gosta da cor azul, um gosta que o culto comece em um horário, outro gosta que o culto comece em outro horário. Estou falando com exemplos bobinhos, que existem coisas muito maiores. E se nós não tivermos sabedoria e graça de Deus para cumprir Mateus 18, e para entender, ao cumprir Mateus 18, que o outro não é um anjo, não é um santo glorificado, mas é um pecador, assim como eu. Se a gente não tiver essas coisas na nossa mente, o relacionamento acaba. Verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Perceba que Tiago continua na mesma linha acusatória, e agora ele é um pouco mais enfático. Ele diz: matais e invejais. Falamos de inveja semana passada, lembrando da continuidade aqui, ó, do que ele vem dizendo.
Então, parece que Tiago utiliza agora termos ainda mais fortes, mais contundentes, para mostrar a seriedade do assunto. Matar é uma expressão muito forte. E eu acho que a gente deve tomar essa expressão de uma forma figurada aqui. Eu acho que nenhuma pessoa matou a outra ali. E aí, por causa desta série de sentimentos, continuação no capítulo 3, espírito faccioso, inveja, nesse caso aqui no verso 2, cobiça. É possível que por causa de todos esses sentimentos que existiam naquela igreja, ele está dizendo, na igreja de vocês tem inveja, na igreja de vocês tem espírito faccioso, na igreja de vocês está tendo guerras e contendas. E agora no verso 2 ele diz, na igreja de vocês tem gente cobiçando. Talvez por causa dessa série de sentimentos é possível que qualquer tentativa daquela comunidade de orar juntos sempre fracassava. Porque Tiago diz que teve um momento que eles pararam de orar. Olha, ele diz aí, não pedis. Não tendes porque não pedis. Provavelmente era a própria consciência que os impedia de orar. Eu vou orar com fulano de tal porque ele é mentiroso? Eu vou orar com aquele lá porque eu o ofendia, e a consciência culpada o impedia de orar pelo outro, ou com o outro. Então, por saber que eles estavam em falta uns com os outros, ou em falta com Deus, pode ser que eles tenham sido impedidos de orar juntos. Mas aí, no verso 3, Tiago diz que teve um momento em que esse período aí de escassez de oração cessou. E mesmo quando eles conseguiam romper essa barreira e acabavam orando, Tiago diz, as orações de vocês, elas são todas egoístas, cheias de más intenções. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui nós estamos diante de um daqueles textos bíblicos que nos mostram a verdade de que Deus valoriza muito a intenção com que nós fazemos as coisas. Irmãos, pedir, você sabe disso na prática, eu sei disso na prática. Pedir não é garantia de resposta positiva da parte de Deus. Não basta orar. As nossas orações, elas precisam ter motivos corretos. No caso dos leitores de Tiago, quando eles pediam coisas a Deus, Tiago diz, vocês pedem, mas pedem de forma egoísta. Ele diz, o que vocês estão pedindo é para que Deus... o que vocês estão pedindo a Deus é para esbanjar nos vossos prazeres. Olha que coisa absurda. Eles queriam ser atendidos para satisfazer os desejos pecaminosos condenados no verso 1. Os mesmos prazeres que provocavam guerras e contendas. Olha que coisa incoerente e louca. Então vamos arrumar aqui o raciocínio. Se vós, no verso 1, faz referência àqueles candidatos a mestre do capítulo 3, e eles estavam brigando por proeminência, pelos primeiros lugares, e os prazeres pecaminosos era o desejo de aparecer, quando eles pedem algo a Deus e Deus não os concede porque eles estão pedindo para esbanjar no prazer, pode ser que eles estivessem pedindo assim, Deus, me dê mais conhecimento da tua palavra. Esse é um bom motivo? Ótimo.
Deus, me dê mais tempo para estudar a tua palavra. É um bom motivo? Ótimo. Mas qual é o objetivo dessa pessoa ao pedir mais conhecimento e mais tempo para estudar a palavra? Para esbanjar no prazer dele. Qual o prazer? De chegar aqui na frente, pregar de forma bonita e mostrar: eu prego melhor que o outro. Eu sou melhor do que o outro. Vocês conseguem perceber como que os nossos motivos de oração, mesmo aqueles que aparentemente são corretos e santos, eles podem estar maculados e manchados de pecado? Olha como que o nosso coração, como que a nossa vida é uma fábrica de pecados. Olha como que Tiago está indo lá no fundo e ele diz: mesmo os pedidos de oração que vocês fazem e que aparentemente são sadios, eles podem estar manchados de pecado, porque vocês estão pedindo isso a Deus é para esbanjar nos vossos prazeres, naquilo que vocês querem para alimentar o ego de vocês. Isso é um absurdo. Existem vários casos na palavra de Deus de pedidos mal feitos. Os judeus contemporâneos de Jesus, diz lá Mateus 12, que eles pediram sinais e receberam a seguinte resposta de Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. A mãe dos filhos do trovão chegou perto de Jesus e disse assim: queria te fazer um pedido, que lá no teu reino os meus 2 pimpolhos sentem um do lado direito e outro do lado esquerdo do Senhor. Ela ouviu um sonoro não de Jesus e ouviu uma repreensão de Jesus dizendo: você não sabe o que você está pedindo, porque para sentar do meu lado a pessoa tem que sofrer muito. Você está pedindo sofrimento para os seus filhos? Não sabe o que pede. E esses camaradas aqui podiam estar pedindo coisas para esbanjar nos prazeres e deleites deles. Todos nós sabemos que existem 3 respostas divinas aos nossos pedidos. Todos nós sabemos disso. Quando nós pedimos uma coisa a Deus, é ensinado lá na escola bíblica dominical, na classe das crianças. Deus responde de 3 formas: sim, não, espere. Sempre ouvi isso. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que não são 3 respostas de Deus, são 4. Ele disse: quando nós pedimos alguma coisa a Deus, ou quando muitas pessoas pedem a Deus, Deus sai dos 3 para o 4º motivo. Ele diz que Deus pode responder sim, não, espere, e você só pode estar brincando. Deus responde assim para a gente: você só pode estar brincando. É nessa última resposta que se encaixa o pedido das pessoas a quem Tiago está escrevendo. Você só pode estar brincando. Você está me pedindo isso para esbanjar, que eu te dei isso para você esbanjar nos seus prazeres. Provavelmente essa é a resposta de Deus para muitos dos nossos pedidos. Irmãos, sejamos sinceros. O que é que nos impulsiona a orar? Qual é o combustível das nossas orações? O nosso ato de orar pode fazer de Deus o nosso serviçal. As nossas orações, como se diz por aí, podem ser uma lista de supermercado.
Não é errado, preste atenção nisso, não é errado querer as dádivas de Deus e pedi-las. Não é errado. Eclesiastes vai dizer, olha, aqui na terra não tem nada melhor para o homem do que desfrutar do fruto do trabalho dele, do esforço dele. Isso é muito bom. A maioria das orações na Bíblia é para pedir dádivas de Deus. No entanto, toda dádiva ela deve ser desejada com qual objetivo? Para nos aproximar mais de Deus. Se aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai nos afastar de Deus, por mais que seja dádiva boa para a gente, que aos nossos olhos possa ser uma boa dádiva, no final não é. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, esse nosso pedido daquilo que Deus vai nos dar deve ser recheado com o quê? Com argumentos e com intenções corretas, dizendo: Senhor, isso que eu estou te pedindo é, antes de tudo, para a glória do teu nome. Aí você vai ter que ver se realmente é. E porque eu quero te honrar. Aí a gente não tem como mentir para nós mesmos. Porque se for para esbanjar nos nossos prazeres egoístas e mesquinhos, Tiago diz, não vai ter. Deus diz, olha, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebem. Vocês não recebem, porque vocês pedem só pensando em vocês, nos prazeres de vocês. Então não é errado pedir as dádivas, mas desde que essas dádivas que podem vir sejam dádivas que vão nos aproximar mais de Deus. Há uma oração famosa de Agostinho, das muitas famosas dele, em que ele diz assim: ama-te muito pouco aquele que juntamente contigo ama qualquer outra coisa. Na verdade, ele não ama tal coisa por amor de ti. Isso é essa questão aqui de Tiago. E Agostinho, de forma poética, profunda, explicou muito bem. Ama-te muito pouco aquele que juntamente contigo ama qualquer outra coisa. Na verdade, ele não ama tal coisa por causa de ti. Por que que a gente pede o que pede a Deus? Por que que Deus não responde às nossas orações? Não é a única, mas uma das respostas está evidente aqui, porque nós pedimos mal. E o que é pedir mal? É pedir de forma egoísta, pensando apenas na gente, nos nossos interesses, nas nossas necessidades, para esbanjar, para esnobar, para ostentar, para ficar vaidoso, para ficar arrogante, para ir para longe de Deus. Então nós devemos perceber que as nossas intenções muitas vezes são maculadas pelo pecado ao extremo. Por que que a gente pede o que pede a Deus? Qual o objetivo de pedirmos o que temos pedido a Deus? Certa vez, apareceu diante de um invejoso aquele gênio lá das lâmpadas, que trazem motivos ou dádivas à pessoa que esfrega lá a lâmpada, aquela velha história, né? E o gênio disse assim, ó, você pode fazer um pedido, vou te atender.
E às vezes pode ser que a origem dessa história do gênio seja o relacionamento do homem com Deus, né? Um ser que aparece e nos dá o que tem poder para nos conferir o que a gente bem desejar. E aí aquele homem começou a pensar em mansões, em iates, em viagens, em coisas materiais. Pensou em todas aquelas coisas que um dia ele sempre teve vontade de ter, mas nunca teve. E quando ele abriu a boca para falar, quando ele ia falar, o gênio, opa, peraí, calma aí, tem um detalhe. Tudo que você pedir tem uma condição. Tudo que você pedir, o seu pior inimigo vai receber em dobro. A maior parte de vocês já sabe qual foi o pedido que aquele camarada fez. Quero ficar cego de um olho. Irmãos, os nossos pedidos a Deus nem sempre refletem o que há de melhor em nós. Pelo contrário, se nós formos lá no âmago, no cerne do nosso pedido, nós vamos ver que ali estão presentes as nossas vaidades, os nossos pecados. E a gente fica lutando com Deus em oração. Por que o Senhor não me dá isso? Não dou, porque o que você está me pedindo é para você esbanjar com os seus desejos e prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Essa constatação de Tiago funciona como um dedo em nossas feridas. Ela é muito reveladora. Ela nos mostra que nós amamos muito mais as dádivas do que o doador. Essa resposta, essa palavra de Agostinho, ela foi brilhante. Ama-te muito pouco aquele que juntamente contigo ama qualquer outra coisa. Então, essa constatação de Tiago, ela nos conduz a uma importante reflexão. Por que oramos? Por que nos relacionamos com Deus? Por que afirmamos precisar de Deus? E aí eu caminho para o fim da mensagem, pedindo que você abra aí lá em Jó, capítulo 1, porque não tem como a gente falar desse assunto sem lembrar do que aconteceu com Jó. Acho que a maior parte de vocês já possui um certo conhecimento da história de Jó, então não preciso entrar muito em detalhes aqui. No verso 9, diz assim: então respondeu Satanás. Então ele está respondendo a uma pergunta que lhe foi feita por Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor. Satanás vira para Deus e pergunta assim: porventura Jó teme a Deus? É muito interessante e importante entender o contexto no qual Satanás faz essa pergunta a Deus. Satanás faz essa pergunta logo depois de Deus ter feito uma declaração assim fantástica a respeito de Jó. Olha o que diz o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, Jó era alguém tão temente
que quando os filhos dele saíam para as festas, diz aqui o capítulo 1, saíam para as festas, e assim eles voltavam para casa, ainda estavam dormindo, Jó não sabia de notícia nenhuma, de nada, mas Jó se levantava e oferecia holocaustos a Deus, diz aí o verso 5, Jó oferecia sacrifícios a Deus e diz assim, vou oferecer sacrifícios porque quem sabe eles tenham cometido algum pecado. Ele não sabia, mas ele preservava tanto e cuidava e zelava tanto pela espiritualidade dos filhos, que ele diz, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, mesmo que eles não tenham, mas quem sabe? No capítulo 4, do verso 3 ao 6, é dito que Jó era uma pessoa irrepreensível diante dos homens. Ninguém poderia jamais falar nada de Jó. No texto que nós lemos aqui no verso 8, ele recebe, presta atenção, não é outra pessoa, não é a esposa, é Deus que está falando assim, olha, Jó é um exemplo de integridade, Jó é um exemplo de retidão. Vocês estão entendendo que é testemunho de Deus? Deus, dos habitantes da terra, ele foi lá e escolheu Jó para chamar a atenção de Satanás quanto à integridade, retidão e amor de um homem. Deus chamou Jó, utilizou para Jó o título de meu servo. Essa designação, meu servo, ela é usada no Velho Testamento como um título de honra. Poucos privilegiados têm sido chamados na Bíblia de servo do Senhor. Jó é um deles. Então, Deus chama Satanás e descreve o caráter e a personalidade desse homem. E aí Satanás vira-se para Deus, cheio de ironia, cheio de sarcasmo, e diz assim, o Senhor acha realmente que ele teme ao Senhor? Você acha? Qual o motivo da dúvida de Satanás? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. O que Satanás está sugerindo aqui? Ele está dizendo para Deus, será que as motivações que o levam a servir e ser esse homem reto, as motivações que Jó possui são puras? Satanás está dizendo para Deus, será que todo esse temor, toda essa integridade, toda essa pureza que Jó possui, será que isso não é um bom negócio para Jó? Deus o tem abençoado e protegido. É óbvio que ele vai responder com temor e com obediência. Para Satanás, Deus é como um político que só ganha a eleição porque manipula os resultados. Para Satanás, Deus é como um milionário que tem uma mulher interesseira e não uma esposa dedicada. Satanás está dizendo, os homens te servem por interesse. Os homens são zelosos porque o Senhor abençoa cada um deles. É muito importante perceber que Satanás ele não nega a integridade de Jó. Ele diz, realmente ele é íntegro. Não é esse o questionamento de Satanás. Ele reconhece que Jó é piedoso, ele reconhece a fidelidade de Jó. O que ele está questionando são as motivações que levam Jó a ser íntegro e fiel. E ele diz, eu quero ver se é possível para o homem buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, se eles não tiverem nenhuma recompensa ao servir e adorar o Senhor. Então, para o diabo, a integridade de Jó era simplesmente um bom negócio para Jó. A experiência religiosa do homem, diz Satanás,
não pode ser explicada sem que haja algum interesse por trás.